This call is now being recorded. Eu coloquei as nossas atividades, vou até acrescentar aqui de língua portuguesa. Vamos lembrando, então, o que a gente propôs de aprendizagem para esse bimestre. A primeira coisa, não sei se vocês estão lembrados, qual que foi lá? A primeira foi o relato pessoal, né, que era do projeto Cápsula do Tempo. Então, dentro do projeto Cápsula do Tempo, a gente propôs o relato pessoal. Alguns vestibulares pedem esse gênero, é um gênero bem específico, é uma forma de contar uma história sobre você. Então, é uma narrativa. É uma narrativa como conto, crônica, com algumas outras características que esses outros gêneros. Porque você vai falar uma história que aconteceu com você. Então, você vai situar o leitor no tempo, no espaço, vai falar para ele das personagens envolvidas, o que aconteceu. E a ideia, então, é que em cada uma da área, né? Quais são as disciplinas envolvidas na área? Então, a gente pode colocar aqui, a gente tem arte, a gente tem Inglês e língua portuguesa. Educação física, né? Educação física. Vamos ver se eles vão lembrar que antes do relato, agora que eu abri o quiz, eu falei que veio na minha cabeça, né? Quiz não, abri o Classroom para ver certinho. E aí, vamos ver se eles vão lembrar. Tem uma atividade antes do relato. Qual que era? Vamos ver. Nem eu lembro, Eliane. Como assim? A primeira é do mapa conceitual. Foi antes do relato? Foi antes do relato. Nossa, para mim que não tinha sido. Foi dia 2 de junho. Beleza, a gente já vai colocar ele aqui já já. Esse projeto aqui, ele é de área, né? Então, se ele é um projeto de área, a ideia é que vocês participem em pelo menos uma das áreas por bimestre, tá bom? A culminância vai ser em outubro. Até outubro, vocês terão que ter feito algum artefato cultural para ser colocado na cápsula do tempo. Quem já começar a fazer o relato com a gente vai aprimorando esse relato para ser colocado lá. Se você quisesse falar, não, eu não quero pôr o relato, beleza, você pontua no bimestre com a gente. Quem já fez um relato pontuou esse bimestre com a gente. Quem fez de arte também pontuou língua portuguesa, porque é uma planilha em comum. Saúde. Obrigada. É uma planilha em comum. Se você trabalhou nesse bimestre em língua portuguesa, você já fez, já cumpriu, não precisa fazer o de arte, educação física. Agora, se você já fez de todos, você já pontuou, tá bom? Muito bem. Em língua portuguesa, a gente tem, como a Pro acabou de falar, a gente tem a nossa forma de resumo, a nossa forma de pesquisa do bimestre. A pesquisa do bimestre era sobre modernismo, então é um mapa conceitual. Quem trabalhou esse mapa no gênero adequado vai pontuar até 10 pontos, tá certo? Tem pessoas que fizeram um outro gênero, por exemplo, um texto paragrafado. Os parágrafos colocados lá, tudo bonitinho, fez uma pesquisa em forma de parágrafo. Errou o gênero, mas se fez a pesquisa certinho, como a gente pediu, né, Eliane? Falando de contexto histórico, o que mais que eram? Eram 3 situações, né? Autores e obras e características do gênero. Se trabalhou esses 3 aspectos dentro das 3 fases do modernismo e das vanguardas europeias, já pontuou aí os 10 e vale a tarefa. Poderia ter feito, por exemplo, um quadrado lá em cima, lembrando que o mapa conceitual é feito por caixas, né? Vamos supor, a primeira caixa lá em cima, vanguardas europeias, dizendo quais são as vanguardas. Depois vem uma seta indicando o que aconteceu no Brasil por conta das vanguardas. A primeira fase do modernismo. Depois veio a segunda, a terceira. E aí você divide em caixas com as características, autores e obras.
e contexto de época. Era isso, basicamente. Tem Então, aluno, mapa, Cici, né? Ah, tem aluno que fez, por exemplo, só das vanguardas, então, e aí foi pontuado metade da nota, né? metade da Porque nota. então, às vezes, vocês vão ver lá, nossa, mas eu fiz tão caprichado e tirei isso, porque está incompleto, tá? E aí, na devolutiva lá do CLES, eu escrevi para todos, não sei se vocês observaram lá as mensagens individuais, o porquê que a nota foi um pouco mais baixa, ou porque não contemplou o gênero, né? Da terceira série C e D, o aluno que não contemplou o gênero não ficou com 10, acabou ficando com 8 ou 9, dependendo da sua pesquisa. Ainda dá tempo para entregar. Se você Dá para ainda não corrigir. fez, dá para corrigir também e quem não fez, fazer, né? Porque nós temos que fechar a nota aí até o fim do mês e a gente vai fazer isso. Ó, eu tô aqui aberto o CLES da terceira série C, só 13 alunos fizeram. E aí tem um problema também que desde o ano passado vocês continuam fazendo. Por exemplo, posta aqui que entregou para o professor, que está concluída a atividade, mas não tem nenhum anexo. Então a gente não tem como corrigir, tá? Então é importante prestar atenção nisso também. Então, aqui a gente separou aqui, que eu acho que fica mais legal, como vou todos aqui assim. E esse aqui vai entrar aqui para dentro. Então, a gente tem aqui de produção escrita do bimestre. Então, vocês têm a oportunidade de aprendizagem quanto ao gênero relato, que está aqui. Relato. Poxa, que música aqui. Esse. Então, gente, quanto ao gênero relato pessoal, vocês tinham a oportunidade de fazer, tem ainda a oportunidade de fazer. Que mais? Outro gênero. Folhas sociais, gênero do Enem. Então, a gente atrasou um pouquinho, porque a gente precisou esperar a aula do professor Bidói a respeito. Mas está aqui o projeto de produção de texto em termos do Enem. Então, é o texto dissertativo argumentativo. Tá? Depois a gente tem também o artigo de opinião, que é sobre qual que é a temática. O das Olimpíadas, o lugar onde vivo. O lugar onde vivo. Então, a gente vai colocar o ALP, o lugar onde vivo. E a gente coloca aqui o gênero. Qual que é o gênero? Eu também vou pôr. Artigo de opinião. Ai, por que eu sempre faço isso? Muito ruim. O artigo de opinião. Então, essas foram as maneiras que nós encontramos de ajudar vocês a desenvolver a competência escritora no bimestre. Quem fizer vai ter devolutiva, se fizer a tempo para a gente dar a devolutiva. A gente está dando a devolutiva aos poucos para vocês, né? De qualquer maneira, todos que entregarem vão ter sua nota. Fora isso, nós tínhamos também a parte lúdica do bimestre, que seria, então, os quiz, né? Quiz que a gente trabalhou foram 2, né? A morte do leiteiro. Está aberto ainda. Sim. E o outro? O outro não está mais aberto, né? Não. Que era sobre concordância verbal. Então, a parte da gramática trabalhada esse bimestre. São os 2 títulos dos quizzes, tá? E depois, para terminar, a gente Formulário da área, né? Isso.
Então, a avaliação de Ó, tem aluno que está presente agora na aula e não respondeu aquele formulário ainda, que é o formulário da área de linguagens. Tem aluno que ainda não fez nada. De tudo isso que eu falei. Isso é apavorante, né? Porque vai ficar com que nota? Fora, claro, se você fizer a AP do bimestre, que é a parte do CMSP, essa é a parte da escola, tá? A parte do CMSP, as atividades CMSP e a AP. Fazendo, claro que pelo menos com 5 vocês ficam. Mas quem quer ter um histórico adequado ao seu merecimento de aluno participativo e ter a aprendizagem efetivamente necessária, tem que fazer as atividades para poder exercitar e aprender. Não é isso, Eliane? Sim, é verdade. Bom, era isso aqui. Depois a gente posta no Class essa sistematização. Eu fiz com o Eduardo e o pessoalzinho que estava lá na escola, né? Na lousa, e agora achei por bem fazer aqui com a professora Eliane para todos. Que é bom a gente entender o caminho que a gente trilhou no bimestre. É isso? Então, tá bom. Agora eu vou parar de compartilhar a tela. Aqui. O pessoal da Educafro já entrou? Não vi a Isa aqui. Isa, Abordaram a ideia? então, né? Bom, quem que gostaria de participar desse cursinho da Educafro aí? Eles não estão aqui, não, porque, ó, a Ninguém Isa... entrou. Eles ficaram com vergonha de fazer isso. Ah, tá aqui, Ah, o Osmar. Osmar, lindo! Muito bem, Osmar. Lindo! Osmar, você tem aí o PDF? Você estudou alguma parte do PDF, Osmar? Você leu, na verdade, algum texto do PDF? A ideia que nós compartilhamos era de fazer um painel nessa aula. O que é um painel? No sentido de pedagógico, né? Um painel escolar. O que seria um painel escolar? Ah, o Osmar não sabia muito bem o que era para fazer. Bom, a gente deu esse pontapé inicial, oferecemos a aula aqui, isso já é uma introdução, tá bom? Isso é bastante importante a gente entender o que é um painel. Eu vou mostrar para vocês aqui o documento. Surgiu no fim de semana, a Isa entrou em contato com a professora Eliane não, Vanessa. Vanessa. E a professora Vanessa entrou em contato comigo para dar uma ajuda para vocês a ter um entendimento do PDF, do documento que foi enviado para os alunos. Então, a gente vai mostrar aqui o documento, tá bom? E isso é de importância para todos vocês, não só para quem quer fazer o cursinho da Educafro. Nós vamos só fazer assim um primeiro entendimento desse documento, e se a gente vê que não vai rolar nessa aula, a gente tem um material que a gente já preparado para a aula, tá bom? Sobre variedades linguísticas. Aí a gente pode colocar o material. Mas só para vocês terem uma ideia, Osmar e Eduardo e os meninos, todo mundo que quiser saber a respeito disso aí, eu vou apresentar aqui. Bom, então vocês estão vendo aí, esse é um PDF que contém vários artigos de vários autores diferentes. É uma educação oferecida para afrodescendentes e carentes. É um pré-vestibular comunitário que o aluno pode frequentar a partir do interesse dele em leitura ele precisa ter a leitura dessa introdução aqui que a entidade oferece, tá bom? Então, vocês têm que ler esses artigos. Esses artigos, eles vão trazer algumas atividades para serem feitas, certo? O aluno que tiver interesse em participar, então,
Educafro, que seria esse cursinho gratuito, ele tem que trabalhar essa leitura com o intuito de resolver essas atividades, tá bom? Então, quando a Isa me procurou, eu falei para ela, então, sugerir que a gente poderia, sim, fazer na aula, dar uma introdução a esse movimento necessário e importante de entendimento de cidadania, de participação na vida social e política do país por meio da educação. Então, o Educafro é um caminho para os alunos que têm vontade de ingresso no ensino superior, mas que não, por algum motivo, têm essa dificuldade de estudar sozinho, de conseguir entrar logo depois do ensino médio e de ter necessidade de um cursinho, uma ajuda externa, tá bom? A gente vê que são artigos de professores universitários. Quem fez a leitura dos artigos? Osmar não fez também, né? Bom, então eu vou dar só assim uma introdução, tá bom? Eu acho que não tem mais nenhum professor aqui. Entrou mais algum professor? A Márcia, entrou o Alex? Não, não entrou. Tá certo. Bom, então aqui a gente vai ver artigos argumentativos, tá bom? Eles todos trazem uma argumentação acerca de alguma tese colocada pelo professor envolvido aqui, certo? Os artigos, eles trazem uma argumentação marxista, que é colocada até num deles, nomeada assim, né? Uma argumentação marxista, isso você já deve ter tido nas aulas de sociologia, é o entendimento do opressor e do oprimido. Então, esse é o entendimento dos artigos. Para ingressar nesse cursinho, vocês vão começar a entender essa forma de ver o mundo, tá bom? Então, os professores vão explicando, vão argumentando, é uma forma de entender a situação. Então, às vezes, algum aluno, alguma pessoa pode ter uma outra forma de ver o mundo e ter seus próprios argumentos, certo? Então, aqui não é nenhum dogma, são teorias. Então, a gente tem teorias científicas que explicam o mundo e tem os seus argumentos. E aqui a gente vai entrando nessa lógica, muito interessante. Eu vou só trazer para vocês aqui brevemente uma que me chama sempre muito a atenção, ela está aqui na 40. Ó, não vão ter uma labirintite aí, fecha os olhos para ter uma crise. Que eu vou colocar aqui em cima, vai mais rápido, né, Tom? Pronto. Mas não é a 40, acho que não é. Não é a 40. É aqui mais ou menos. Ela vai trazer, que eu achei muito. Deixa eu ver aqui, que eu acho que é mais claro. Ela vai trazer para nós a ideia de que a ciência, muitas vezes, ela se equivoca, porque são teorias, sempre teorias, tá bom? Vocês sabem que a ideia do nazismo, ela surge a partir de teoria científica, e aqui no Brasil muita legislação foi feita a partir da cor da pele das pessoas. E traz aqui um artigo, e eu achei bastante, muito bom, né? São todos artigos muito bons, e valem a pena ser lidos, por quê? Porque vocês precisam ter embasamento para colocar no Enem, por exemplo. Então, são ideias muito bem aceitas na academia hoje em dia, e que, se vocês utilizarem essa leitura nas suas redações de Enem, vocês têm bastante subsídio aqui, tá? Ó, eu acho que eu achei aqui. Aí é melhor por uma busca, Ctrl F, ciência, próximo, pronto. Tá, agora eu achei uma anterior. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Quando vocês quiserem achar alguma coisa no documento, vocês dão Ctrl F, que ele vai achar por palavra, tá? Olha só, o racismo científico se baseava em ciência. Então, a gente vê que lá em meados de 1850, mais ou menos, a gente tem Cesare Lombroso, um cientista italiano, que tinha o objetivo de demonstrar a relação entre características físicas dos indivíduos
e sua capacidade mental. Esse foi um argumento muito disseminado no mundo. Tanto que muitas pessoas concordavam, acabaram aceitando os argumentos de César e Lombroso e de outros, como Raimundo Nina Rodrigues, professor de medicina legal na Bahia, que conseguiu produzir artigos científicos provando que um criminoso nato, por exemplo, aqui, ó, tinha as seguintes características: mandíbulas grandes, ossos da face salientes, orelhas chapadas, braços compridos, rugas precoces, testa pequena e estreita. Então, muita ciência se faz, muita pesquisa científica se faz para provar determinadas teses, inclusive a tese do racismo. Isso, para nós, hoje é chocante, porque já foi totalmente desconstruída essa ideia. Ou seja, não, talvez não totalmente, sempre tem um louco ou alguém que acredita em algumas coisas. Mas houve muita seriedade em se acreditar que realmente isso tinha a ver. Pessoas negras tinham mais dificuldade intelectual. E isso era muito aceito. A avó do meu esposo, ela era negra, já é falecida. E o marido dela, ele acreditava mesmo que ela tinha dificuldade intelectual por ser negra. Porque era algo comum na época de se acreditar, cientificamente falando. Então, a gente tem que entender a diferença entre tese e argumentos, tese científica e argumentos, e dogma. Dogma é alguma coisa que você, ou em ciência a gente fala axioma, alguma coisa que não há mais dúvida. Por exemplo, que o Sol é um astro que brilha e tal. Isso não há mais dúvida, é um axioma. Existem outros axiomas. São leis científicas inequívocas. Outras são suposições teóricas e as pessoas procuram justificar seu posicionamento. Bom, todos esses textos aqui, eles são busca científica para provar alguns argumentos. E são argumentos que a gente tem que levantar no texto e entender o texto, tá bom? Então, a ajuda que eu posso dar, no sentido para quem quiser ingressar na Educafro, é ler esses textos, grifar, então, todo aquele procedimento teórico de você usar a canetinha marca-texto aqui, né? Ó, por exemplo. Questões para discussão. Eu tenho que saber o que eu vou ter que fazer. Ó, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que ler o texto e entender essa discussão aqui. Aí eu vou partir para um outro texto, por exemplo. Esse outro texto aqui, eu vou ler o texto. Antes de ler o texto, eu posso já ir procurar qual é a atividade que eu tenho que fazer desse texto. Ah, ele não trouxe atividade esse aqui. Ele só traz o texto. Vamos ver se está em cima. E tem muitas atividades para serem feitas aqui. É o que eu li, né? É esse aqui. A tarefa, tá aqui, ó. Vamos grifar todas as tarefas, ó. Enviar e-mails para o Ministério da Justiça, governador e secretário de Segurança Pública do Estado, exigindo que as prisões se transformem em escola de recuperação para a população carcerária. Então, essa é uma tarefa simples até, né? Mas existem outros textos que a tarefa é mais complexa, né, Eliane? Sim, vocês vão ter que esmiuçar o material, né? Certinho, para cumprir aí o que eles estão solicitando. E eu acredito que eles vão fazer um grupo, né, Cecília? Foi isso que foi falado lá, que eles vão fazer um grupo de estudo, né? Então, Osmar, por exemplo, esse aqui, ó. O Frei Davi, ele vai discorrer sobre a legislação que decreta a marginalização do povo no Brasil. Então, são anos de história do Brasil. Esse Frei, ele vai trazer tudo o que foi feito em termos de legislação. Ó, primeiro ato oficial, a implantação da escravidão no Brasil, como que foi. Ele vai trazendo, por exemplo, que o Papa Urbano, no ano de 1639,
ele já tinha colocado que seria automaticamente expulso da igreja o católico que escravizasse alguém, de como isso foi, como não interessava ao poder colonial, fechou-se os olhos para isso aqui, os ouvidos, e ele foi trazendo toda a legislação. O que seria interessante é que antes de ler o texto, você busque o que é para fazer, tá? Para você, ó, as questões. Vai para as questões. Vamos grifar as questões? A Lei Áurea, tarará, tudo isso daqui. Ó. São questões que eu tenho que fazer. Eu já deixo grifadinho para eu entender com que objetivo eu vou ler o texto. Na sua opinião, quais foram os meios que os negros usaram para se libertarem? Então, ele vai querer aqui uma resposta argumentativa. Você vai ter que dar opinião e justificar. Então, não basta dar uma opinião simples. Apesar que a gente sabe que para pleitear a vaga, não vai ser necessário também você fazer 100% maravilhoso. Vai ter que se expor da sua maneira, dando a opinião acerca disso, né? Agora, esse segundo aqui. O que ele fez, Rui Barbosa, né? O que ele fez na prática para combater estas injustiças? Aí você vai ter que voltar no texto para entender. Então, para entrar nesse cursinho, primeira coisa é ver até quando vocês têm que fazer isso daqui, que é bastante coisa, né? E ver onde que tem que enviar, por exemplo. Será que é um por um aqui? Esse freio vai por aqui? Aí vocês têm que entender como é que tem que ser o envio, até quando. E a sugestão que eu e a professora Eliana damos, então, é buscarem as respostas para poder buscarem as perguntas para poder entender o que tem que fazer. Tá certo? São vários textos aqui que vão trazer essa... E o importante também, Cecília, é alertá-los de que eles vão montar um grupo, eles não podem enviar respostas iguais. Não pode, exatamente. Né? Porque, pelo que eu estou percebendo aí, é uma avaliação individual para você pleitear a vaga no cursinho. Vários alunos do Moraes Salles já participaram desse Educafro em outros anos, e é algo individual. Assim, eu acho legal fazer esse grupo de estudo para vocês conversarem sobre, mas é individual. Se tiver respostas iguais, como acontece nas nossas atividades, vão ser desclassificados, né? E também cuidado com plágio. Teve um aluno que enviou para nós uma atividade, pegou uma imagem do Pinterest, de um mapa mental pronto. Isso é crime. Se você faz isso numa instituição, uma universidade, você já pode... Por exemplo, no curso da Olimpíada, que eu estou participando de um curso sobre resenha crítica da Olimpíada de Língua Portuguesa. O plágio, logo de cara, desclassifica o aluno. O aluno perde a oportunidade do diploma. Sai da plataforma, por justa causa, você perde a oportunidade de concluir o curso. Então, é muito sério. Por mais tentação que a gente tenha de preguiça, de cansaço, de falta de tempo, de falta de vontade, a gente tem que estabelecer uma meta na vida. Se o que eu quero realmente é fazer um cursinho que vai me preparar para uma universidade, sem impactar na minha finança, a finança da minha família, eu preciso estabelecer um ritmo de estudo que dê conta tanto da escola como do preparo que eu preciso para esse cursinho. Por dia, vamos supor que você separe na sua agenda 1 hora, meia hora, para ler um texto e já começar a desenhar alguma coisa que eu vá responder, para fazer uma... A gente faz em tópicos uma resposta, eu preciso falar disso, daquilo outro. Depois eu discorro com mais calma. Aí dá. Né? Eu preciso estabelecer uma agenda de estudos com os meus amigos, pode ser com os meus amigos, mas como a Proeliane falou, as respostas não podem ser as mesmas, senão todos serão desclassificados. E plagiar, então, muito menos. Eu não posso copiar trechos de outras pessoas que eu pego na internet sem citar a fonte, de jeito nenhum. E aí, mais alguém
já leu alguma coisa aqui dos textos? Bom. Eliane, vamos falar um pouquinho de variedades linguísticas? Vamos? Então, vamos lá. Já que as meninas não entraram e não executaram o painel, quem sabe na semana que vem, né? Então, a gente vai colocar aqui para vocês uma apresentação. Para discorrer sobre a necessidade que a gente tem de prestar atenção na forma como a gente escreve. Um desses autores, professor, doutorando, tal, ele escreveu várias vezes a palavra aonde. Aonde a gente usa muito até na fala. Aonde está essa palavra, por exemplo, num texto? Aonde está? Aonde é a preposição para que está aí na frente. É para onde? Para onde é só quando a gente está em movimento. Eu vou aonde você me levar. Eu vou para onde você me levar. Mas cuidado com o uso de aonde. Aonde não é se referindo a um lugar. Aí é onde só. Então, as variedades linguísticas, elas são muito importantes. E a gente vai colocar aqui para vocês. Quantos alunos estão na chamada aí? 46, 47. É. Ó, o José Inácio tem uma pergunta aqui, Vamos lá, Cecília. pergunta. Legal, José Inácio. Professor, uma pergunta sobre a atividade das bolhas. Eu escolho um lado para defender se são um fruto da democracia ou não, ou vai seguir aquele do CLES, onde duas salas depende de cada coisa? Você vai seguir a orientação que está lá na Univesp. Frutos da democracia é a proposta da redação mesmo. Frutos do individualismo ou da democracia? Você vai ter que entender os textos. Os 3 textos tratam da democratização, da forma de comunicação pela internet, não é isso? Mas que a facilidade é muito grande para cancelar as pessoas que não interessam, que não falam aquilo que eu penso. E aí a inteligência artificial ela já vai também me mostrando pessoas que pensam como eu. É a sua opinião própria, mas sempre baseada, claro que é, Fernando, baseada nas leituras, tá bom? É porque teve aquele do Padlet, né? Daí cada sala defendia alguma coisa, não? Não, José, agora entendi sua pergunta. Não, você não está amarrado nessa daí, não. É que a ideia é que a gente ia fazer um debate na aula. Aí o governo decretou recesso. E a nossa aula do debate foi cancelada, né, Li? E aí o Padlet foi uma ideia que a gente teve para vocês poderem se expressar. Ah, entendi. Obrigado. E a gente amarrou para meio que separar para a gente poder saber quem falou o quê, né? Não sei se foi a melhor alternativa, né, Eliane? Aí eles ficaram achando que era obrigado a falar. Fundamentada, assim, Fernando. E sempre lembrando de utilizar a ideia dos textos de apoio importante. Gente, aqui está a professora Maria Cecília, isso é uma mentira, na verdade. A professora Eliane está junto na aula. A verdade é que esse material ele já estava preparado e a gente está usando porque a gente tem então a carta na manga, né, Eliane? A variedades linguísticas é nosso conceito, mas como eu já tinha o material preparado aqui no meu Drive, a gente está usando. Tá bom? Essa imagem, a Eliane, tenho certeza que ela gostou bastante. Né? O que traz para nós? Que ideia de quê? A gente vai discorrer bem rapidinho sobre o assunto, porque não tem muito tempo, mas... Ideia de ternura, de rispidez, de hostilidade. Ternura, né? Lembra lá da infância da professora do primário. Queridos, vamos lá, vamos pegar fogo nessa aula aí. Vai, gente. Alguém Falta conhece? Pouco. Falta pouco, né? Calma. Amanda colocou ideia de calma. Calma. Exatamente. Quando você conhece, tem algum parente, alguém que você conhece, você mesmo
faz esse tipo de... se expressa dessa forma, flor, outras coisas. Outras que você sabe que são variedades que não pertencem à norma padrão. A gente conhece muita gente que fala assim e escreve assim também, não é? Então, muita calma nessa hora, muita ternura, muito carinho. Na escola que eu estudava antigamente, era logo vinha uma repreensão. Está errado, está falando errado. A gente tem que entender que há muitas diferenças de expressão e que realmente não está em conformidade com a norma padrão. Então, errado se eu pensar em termos da norma padrão, mas não é que a pessoa é burra, que do jeito que ela fala, ela é menos importante que uma outra. Mas a gente também não pode ser inocente de não pensar que como que a gente fala, a linguagem das oportunidades é a norma padrão. Ela vai dar oportunidades de ascensão social, oportunidades de participar da academia, da universidade, da forma mais tranquila nos empregos, porque a norma escrita é exigida normalmente nos meios formais, né? De emprego, de escola, e aí a gente vai precisar saber. Então, vai precisar saber sem preconceito, mas vai precisar saber. Como é que você chama, Eliane, como é que você chama... Mandioca? Mandioca é uma boa, mas sabe uma das coisas? Bolacha ou biscoito. Como é que você fala? Bolacha. Eu falava a vida inteira biscoito. Aí a minha sogra, bolacha. Aí eu acostumei bolacha. Você fala bolacha, José? Ah, que absurdo, Eduardo. É biscoito, não é? Biscoito para mim é de polvilho também. É só ver na embalagem. É bolacha. Gente, é biscoito, biscoito. Eu vou olhar na embalagem. É brincadeira. As duas estão corretas, né? E você chama de mexerica ou tangerina? Mexerica. Cara, você não... E macaxeira? Macaxeira não. É Mandioca. tangerina e qual que é no sul? Não tem aí o do sul, né? Bergamota. Bergamota. Lá no sul do país é bergamota aí, Fernando. Muito bem. Então a gente vê que as variações linguísticas, a língua é viva e os homens vão falando de acordo com a ancestralidade, né? Sacolé, Eu gelinho. falo gelinho. Para mim é geladinho. Para mim é gelinho. Olha lá, você não quis falar, eles viram, eu já estou falando. Pessoal, existem, então, muitas variações que envolvem diversos aspectos sociais, históricos, culturais, geográficos, como a gente está vendo. A gente tem aqui uma tirinha, como não podia deixar de ser, trazer o sotaque regional, que ele vem registrado aí pelo Chico Bento e pelo seu primo Zé Lelé. E vocês veem na escrita a variedade sendo colocada aí. Né? A gente vai passar rapidinho, porque a aula está acabando. Portugal traz para nós uma outra forma de expressão em algumas palavras, e aí dá uma confusão, né? Eu vou dar uma bica. Espera um pouco. O que é bica? O que é guarda-redes? O que é fumador? O que é comboio? Eu vou pegar um comboio em Portugal, você vai pegar um trem. Uma bica é um cafezinho. Eu vou dar uma bica para a Eliane, quer dizer que eu vou dar um cafezinho para a Eliane. É isso aí. Aqui no Brasil, bica é bica d'água, muito bem. Então, lá em Portugal, o goleiro é o guarda-redes. Se vocês escutarem, a gente vai... Retoma isso numa próxima aula, porque a gente vai precisar colocar uma sonoridade aí do português, né? Aqui a gente tem Aliás, eu acho que a gente podia até parar por aqui, em vez de falar das variedades, e terminar a aula com um pouquinho desse sotaque lusitano. O que você acha, Eliane? Ótimo. A gente vai colocar aqui para vocês rapidamente, ao vivo. Ao vivo. A gente vai ver o que o povo está falando ao vivo aí, tá bom?
Existe alguma coisa melhor Tá que ouvindo viajar? o som? Claro que sim. Viajar Sim. com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com, você já programa sua viagem economizando. Pular esse E aí, anúncio e agora sim. Parte da Rússia, que ocorreu em 2014. Observem a escrita A das unidade de palavras. combate ao tráfico de droga de Viena, na Áustria, está novamente em ação após uma breve pausa devido à pandemia da Ó, Antônio com Covid-19. acento As agudo. Nações Unidas advertem que na Europa existe de facto um problema crescente de consumo de cocaína. A substância disponibilizada no velho terá o continente é leme, quase quer dizer, 2 como vezes mais comando, pura do né? que era há A gente 10 não fala o anos. leme. Leme Os para nós é produtos do de cannabis navio, estão só. também a tornar-se mais fortes devido ao aumento do conteúdo de THC e estão agora a dominar o comércio em Infecção, linha não dos é infecção. estupefacientes. Você viu o que eles Devido estão à escrevendo? pandemia, os narcóticos são cada vez mais enviados por correio, o que leva as alfândegas austríacas a verificarem regularmente os centros de distribuição. Hoje tivemos cerca de 40 apreensões graças aos cães de busca. Abrimos estas embalagens e encontramos diferentes substâncias, como novas substâncias psicoativas disfarçadas de sais de banho. Temos ecstasy, produtos de cannabis, a variedade é enorme. O Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, sediado em Viena, avaliou a situação no relatório mundial sobre Aqui drogas. nenhuma Na palavra última que década, o causa número de espanto pra consumidores de gente, né? estupefacientes a nível mundial aumentou em quase um quinto. A A gente pandemia vê que apenas o travou Brasil, temporariamente o tráfico de drogas, segundo a o diretora do português organismo do da ONU, Brasil é muito Gada parecido, Wali. mas há Houve um casos abrandamento nas espantosos. apreensões, um abrandamento no comércio e um abrandamento nos carregamentos. Mas muito rapidamente eles ajustaram-se e adaptaram-se e vemos quantidades crescentes a serem enviadas para a Europa. O principal motivo de preocupação na Europa é a cocaína. No passado, a máfia italiana dominava o tráfico deste estupefaciente. Agora há cada vez mais traficantes dos Balcãs envolvidos, multiplicando assim as cadeias de abastecimento. Temos visto a cocaína a tornar-se mais barata e mais pura na Europa e em maiores quantidades, o que é um grande motivo de preocupação. Precisamos de aumentar a cooperação e colaboração internacionais e a troca de informação entre os países de origem e os portos receptores. Aí, moçada, o que vocês acharam dos nossos irmãos lusitanos? Aí, olha lá! o Em José Portugal Inácio. é rampa. Então, a sonoridade já é bastante diferente, ela está mais próxima do carioca, né? Porque sibila bastante, vai bastante chiado na fala, né? Esse sotaque do carioca, do Eduardo, aí, Eduardo! Vem da terrinha lá, do português. Eu sou portuguesa de nacionalidade. Ora, pois. Eu tenho dupla cidadania, olha que legal. Ih, eu sou bacalhau. E aí, é rapariga. Gente, algumas palavras, você vê infecção, eles não põem o C, é infecção. E as vogais abertas, porque eles pronunciam Antônio, e aí eles já grafam com acento agudo. A gente pronuncia Antônio, nosso acento é o circunflexo. Então, algumas diferenças também no uso, como a fulana está ao leme da instituição. A gente não fala ao leme, quer dizer, a fulana é a diretora. Fala, Edu. Também eu vejo que tem muito no E também, né? Tipo, cadeira. Aqui a gente fecha, né? Cadeira. Lá é cadeira. Cadeira. É mais na garganta, Eduardo. Eles pronunciam aqui mais... Articula, não tanto na ponta da língua. K. Eles falam c. É aqui dentro, gente. Cadeira. É muito diferente mesmo, Eduardo. O lugar onde articula o fonema na região da boca. Assim. Quem mais observou alguma coisa interessante aí? Tirando Mariana que o mundo vai se perder em drogas. Que acha a língua chique e incorporada. Eles são mais formais mesmo. Eu acho que quando ela fala que acha a língua chique, eles são bem formais no jeito, no trato com as pessoas. E nós somos muito mais... a gente usa... Está muito na moda no Brasil usar uma variedade mais solta. Até nos telejornais, antigamente, quando eu tinha a idade de vocês, era bastante formal também. O Jornal Nacional, por exemplo, todo o Brasil parava para assistir
E a linguagem usada era uma variedade culta e era tida como modelo de expressão formal. Hoje não mais. Então a gente vê uma Maju, por exemplo, a menina do tempo, ela procura falar com a gente como se fosse nossa amiguinha, tal, nossa íntima, porque é uma forma de aproximar o espectador da rede. Assim fazem os blogueiros, então a gente se sente amigo íntimo da pessoa. E tem gente que até compra presente, manda, né? Tem uns movimentos assim de intimidade. E a língua ajuda a trazer. Se você criticamente observar, não tem intimidade nenhuma. E que intimidade eu tenho com a Maju do tempo? Nenhuma. Mas a variedade utilizada pode ser uma ferramenta para aproximar. Então, é muito comum políticos usarem uma variedade, vamos dizer, mais do povo, mais próxima ao povo. Isso começou com bastante força no governo do PT, que a gente vê o ex-presidente Lula falava bastante assim, e depois foi se trazendo isso para uma normalidade. A forma de expressão do presidente Bolsonaro também é uma expressão, vamos dizer, muito próxima ao tiozinho do churrasco que o pessoal fala. E isso é intencional, porque se a pessoa ela achar que ela precisa falar de forma formal, ela vai se aproximar mais da intelectualidade daqueles que estão. E não é o interesse, muitas vezes, do político. Eu não sei se isso é intencional ou não, mas a ideia é que existem realmente muitos linguistas trabalhando junto a políticos. Isso, quando eu fiz curso na Unicamp, já se falava. Isso lá atrás, que eu fiz alguns cursos de extensão de linguística aplicada, e a linguística aplicada ao meio social. Então, linguistas ajudando políticos a expressar-se de forma a ganhar a audiência. E vocês também vão ter que ganhar a audiência do Educafro. Então, cuidado com a expressão, cuidado com o ponto de vista que vocês vão defender, porque você tem que ser inteligente, saber agradar o seu interlocutor, no caso, tá bom? Cuidado com os termos usados, com o ponto de vista, de acordo com o seu objetivo. No caso, eu não estou questionando a ética da coisa, tá bom? O político, ele quer se eleger, ele vai usar a forma que agrada o seu eleitor. Eu estou aqui isenta. E você vai mandar uma atividade para uma instituição que acredita e trabalha por uma causa, o que você vai falar? O que você pode ver o mundo, por exemplo, se você tiver a opinião que todo mundo é igual, que não tem essa coisa de entender a sociedade segmentada, você já não está pensando da mesma maneira que alguns professores ali, que veem o mundo de forma segmentada. Isso é uma corrente muito usual, começou nos Estados Unidos, gente, de trabalhar a segmentação social. Então, direito dos indígenas, direito dos negros, direito das mulheres, das minorias em geral. Tem gente que não vê o mundo assim, não defende o mundo dessa maneira. Por exemplo, os cristãos normalmente veem o mundo, todos somos irmãos. E a gente precisa partir dos valores como respeito. Mas se você for nessa linha, você não vai atingir o seu objetivo, possivelmente. Então, cuidado, saiba argumentar direito, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje, mesmo com a furada do pessoal aí. Quem sabe eles se preparam melhor e na semana está aberta que vem. Aqui para a semana que vem, tá bom, José Inácio? Não sei mais quem que está no grupinho do Educafro, mais alguém aí está no grupo do Educafro? O Osmar, né, disse que está. O Eduardo está também? Minha família não faz pastel de Belém. Gente, sabe de onde era a minha família? Deixa eu contar agora. Agora já acabou a aula, a gente pode falar da gente, né? Para a gravação. Para a gravação? A minha família, ela meu pai é de Coimbra,